Amigas e amigos, eu comentei no vídeo passado sobre a natureza da Previdência Social de distribuir renda. Ela está inserida na lógica da Revolução de 1930, que deu consequência aos saltos civilizatórios, né? Essas questões que eu sempre digo aqui, que vêm da independência, da abolição, da proclamação da República. Porque essas questões, esses saltos civilizatórios precisavam de consequências. E a Revolução de 30, o ideal do Getúlio Vargas era exatamente isso, né? Além de promover o desenvolvimento do país, criando os polos estatais nos setores chaves da economia, né? As Brás, que se diz aí, Sidebras, Petrobras, Eletrobras, etc., né? A partir desses polos estatais, fomentar o desenvolvimento. Depois, já no segundo governo dele, do Getúlio Vargas, isso também teve um impulso muito grande, sobretudo com a criação da Petrobras e do BNDES, o Banco de Fomento. Tudo isso foi fundamental para modernizar a economia brasileira. E junto com isso veio também a legislação social, trabalhista, sindical, a estrutura sindical, né? Porque é isso, proclamaram a independência, né? Fizeram a abolição, proclamaram a república, e sim, mas e qual é a consequência disso? Os ex-escravos vão fazer o quê? Que direitos tem o povo trabalhador, os imigrantes que vieram aqui para trabalhar na roça e tal? Né? Como é que eles vão se integrar numa economia para fazer o país se desenvolver, né, e o Brasil se tornar, né, uma nação minimamente civilizada? A legislação da Revolução de 30 surgiu exatamente disso. Por isso que a Previdência tem esse sentido de distribuição de renda, de justiça social. Agora, parece que os editorialistas do jornal O Globo ouviram o meu comentário e correram lá para escrever um editorial dizendo exatamente o contrário. É uma coisa impressionante, é uma coincidência impressionante, porque eles fizeram um editorial dizendo que a Previdência Social, chama-se o editorial Mecanismo de Criação de Desigualdades. Aí a gente vai ver exatamente do que se trata já na abertura, né? A gente entende melhor, né, por que eles acham que a Previdência Social é um mecanismo de criação de desigualdades, que diz aqui, para comprovar a afirmação de que é da discussão que nasce a luz, o atual debate sobre a Previdência, iniciado no governo Michel Temer, iluminou o aspecto deletério de o sistema funcionar como eficiente usina de produção de injustiças sociais. É óbvio, isso é um debate antigo, vem lá da antiguidade clássica, né, que é do debate que surge à luz e tal. Agora eles estão debatendo o que exatamente? Aí entra essa questão que eu sempre digo aqui, o viés ideológico, o viés de classe. Eles querem lançar luz no debate, né? O debate, a luz é direcionada para onde? Para a senzala. A partir de onde? A partir da Casa Grande. Né? Aí holofotes poderosos são acionados para varrer a senzala. Né? Vamos procurar aqui o mecanismo de injustiça. A Casa Grande está fora disso. Os holofotes são a fonte dos holofotes, a fonte de luz dos holofotes partem da Casa Grande, varrendo a senzala. Ninguém. E aí, sim, mas vira a luz aí, ó. Vira aí, né? Vamos iluminar a Casa Grande para a gente ver, né, se o que vocês estão dizendo é verdade. Vamos, aqui, ó, lança luz, né, diz aqui que o debate, né, iniciado no governo Temer, iluminou o aspecto deletério de o sistema funcionar como usina de produção de injustiças sociais. Né? É o sistema que produz injustiças sociais ou quem administra o sistema que produz injustiças sociais? O sentido de classes, o sentido de governo de esquerda, de direita, dos tetos que eu sempre digo aqui. Aí diz aqui o editorial, não é difícil entender o mecanismo. Como cada sistema previdenciário acumula déficits crescentes, o Tesouro é obrigado a sacar do bolo de dinheiro que arrecada de todos os contribuintes para tapar os rombos existentes em cada seguridade. E, desta redistribuição, privilegia alguns segmentos afortunados com grande poder de pressão sobre o Congresso, Executivo e Judiciário e que, por isso, já ostentam grandes vantagens em aposentadorias e pensões, um mecanismo de enorme capacidade de concentrar renda. Ou seja, o que concentra renda não é a brutal exploração da força de trabalho, o arroxo salarial, né, a pirâmide da carga tributária, quer dizer, quem está embaixo na pirâmide paga uma carga tributária brutal, quem está em cima não paga nada,
né, os clubes, o clube privado, essas diferenças, né, enfim, essa questão da pirâmide social mesmo. Né, quem tem privilégios, quem produz riquezas, quem se apropria das riquezas. É isso. O debate teria que ser a partir daí, ele teria que ser iluminado a partir daí. Agora isso teria que virar os holofotes para o lado da Casa Grande, né? Como era na época do escravismo. Eles diziam, tem escravos aí que têm privilégios, vamos cortar privilégios desses escravos e tal. É a mesma lógica, o mesmo sentido das coisas. Aí diz aqui ainda que as cifras no valor médio das aposentadorias no INSS, Executivo Federal, Ministério Público, Judiciário e dos funcionários do Legislativo iam em 2017 de 1 milhão 360 e... Não, esse aqui é o valor que os aposentados recebem, né, nesses segmentos que eles estão dizendo aqui, né, que seria o Executivo Federal, o Ministério Público, o Judiciário e os funcionários do Legislativo. Aqui em 2017 ia de 1.369,9 a 26.823 reais. Ou seja, na lógica deles, quem ganha 26.823 reais é super rico. Quer dizer, é o escravo rico. Né? Pode-se dizer, sim, tem distorção, isso não tem cabimento. Né? A gente tem uma disparidade tão grande como essa, né? Não tem justificativa você ter um salário desse de 26.823 como aposentado. Agora precisa apresentar os dados, senão fica picaretagem, 171. Né? Isso é manipular, fazer manipulação política e ideológica. Quantos recebem 26.823? Qual é o mecanismo que permite que esses aposentados, né, seja lá quantos forem, né, recebam tudo isso? Agora, quantos recebem 1.369,9? Isso aí precisa ser esclarecido. Não é assim, jogam assim. Isso é manipulação. Veja bem, é o holofote lá da Casa Grande varrendo a senzala. Tem um privilegiado ali, ó, tem 2, 3, achei mais um, 4. Diga quantos são, né, e se corrija isso efetivamente, né, defenda, estou falando aqui hipoteticamente, lógico que isso aí não está, o debate não passa por aí. Né, a arena iluminada, que eles dizem aqui, né, o debate cria luz e tal, a luz não é para esse lado, é para outro lado. Eles querem, na verdade, pegar o que ganha 1.369,9 e o que ganha 26.823 e cortar tudo. Isso é justiça, na opinião dessa gente aí. Então, o Globo fez um editorial, eu comentei aqui recentemente, essa questão de os jovens que entram no mercado de trabalho, pela tal carteira verde e amarela, entram, né, sem direito nenhum, sem previdência, não tem previdência. Tem CLT, tem nada. Se quiser previdência, faz lá uma conta particular, né? A tal da previdência privada. É como se fosse um acionista de um banco, o trabalhador. Quanto o trabalhador vai ganhar e quanto que ele pode separar para aplicar numa conta, numa poupança para ele se aposentar. E aí o editorial termina dizendo exatamente isso. Aí o jovem que está entrando no mercado de trabalho tem que escolher. Ou vai para a CLT, com as garantias da CLT, direito a sindicato, etc. A Previdência Social, mesmo depois de reformada, como eles querem reformar, né, que vai aposentar com 80 anos, com 40 anos de contribuição, sei lá o que, coisa do tipo. Né? Ou vai por aí, só que aí não tem emprego. Claro que não tem emprego. Ou vai para a informalidade, que eles não dizem que é informalidade, o Jair Bolsonaro falou que é informalidade. Próxima à informalidade, ele disse. Mas é informalidade, não tem nada. Assina a carteira, só consta lá que você tem uma carteira, que você tem um emprego. Só, nada mais. Nem previdência social. Aí, ó. A senzala. Senzala é isso aí. A Casa Grande dizendo como que a senzala tem que, né, viver. Prossegue aqui dizendo o seguinte: informações compiladas pela Secretaria do Tesouro mostram que em 2017 os contribuintes foram obrigados a transferir 6.100 para complementar a aposentadoria de cada segurado do INSS, R$ 71.500 no caso dos servidores públicos civis e 126 mil para cada militar da reserva. E é isso aí, né? Quer dizer,
Eles pegam as contas, os números e vão jogando assim aleatoriamente. Quer dizer, os contribuintes foram obrigados. Agora, eu comentei aqui no vídeo passado, a coluna do Samuel Pessoa, que ele põe, você pode fazer contas de todo tipo. Não é o contribuinte, tem mecanismos determinados pela Constituição para a arrecadação da Previdência Social, além da contribuição do trabalhador e do empregador. Né? Isso precisa ser dito. Não é assim, tirou do contribuinte. É como se o contribuinte enfiasse a mão no bolso, está aqui, ó, tanto para vocês, né, cobrirem o déficit, né, dos servidores públicos, dos militares da reserva, coisa do tipo. Prossegue ainda. É indiscutível o acerto da proposta incluída na reforma previdenciária do governo Temer, certamente a ser mantida na do ministro Paulo Guedes, feita para o presidente Bolsonaro de estabelecer um teto comum de todas as categorias, no caso do INSS de 5.839,45 ou algo semelhante. Quer dizer, quando uma pessoa chega a 80 anos, 40 anos de contribuição, não sei como é que é aí a composição que eles querem fazer, aí ela vai receber esse aqui, ó, no máximo, R$5.839.000. É isso. Acontece mesmo, não estou aqui inventando não, está escrito aqui. Ao se descobrir estes e outros mecanismos de privilégio, constata-se que aí está uma indiscutível explicação para o fato de o Brasil, apesar de ser um país em que os políticos não param de falar em justiça social, apresentar uma concentração de renda de monarquia oriental produtora de petróleo. Quer dizer, o sujeito que ganha 26, não sei, deve ser uns, né, poucos, imagino que sejam poucos. Né, esses aí vivem com a renda de monarquia oriental produtora de petróleo. Isso é uma desfaçatez, né? Uma provocação. É típico dessa gente aí, né? Da Casa Grande e tal. Olha o escravo lá, vivendo como um membro da monarquia oriental produtora de petróleo. Né? Quanto ganha, né, um acionista aí, né, sei lá, um executivo mesmo, né? Quanto ganham os marinhos? Qual é a renda dessa gente? Desses monopólios, e etc, etc. A questão da distribuição de renda da pirâmide social. Essa turma fica com quanto do PIB? Com um detalhe, né? Isentos de pagar impostos. Juros, lucros, dividendos e tal, estão isentos de pagar impostos. Uma lei do Fernando Henrique Cardoso, comentei isso aqui recentemente também. Pega um bolão de dinheiro, não paga imposto nenhum, e fica lá, senzala, tem uns pagando impostos ali, né, e aí precisa cortar tudo aí e tal. Para quê? Eles são interessados em redistribuir essa renda lá na senzala? Jamais é pegar de lá e trazer para Casa Grande. Quem diz aqui, ó. Explica-se, é porque para se contrapor ao Bolsa Família, programa correto de transferência direta de renda, existem inaceitáveis esquemas legais que funcionam sem ser transparentes para a população, bombeando dinheiro público para castas. Quanto essa gente, né, fatura, por exemplo, no mercado de títulos públicos da dívida pública. Né? É esse aqui, ó. O povo paga imposto, forma o bolo orçamentário, corta o bolo no meio, metade do bolo vai para meia dúzia da pirâmide social, aí a outra metade fica aqui. Inclusive os membros da monarquia oriental produtora de petróleo. Aí dizem que fica isso aí é bombear dinheiro, quer dizer, lá na senzala, né, tem um mecanismo que fica bombeando dinheiro né, dos outros escravos para uns 2 ou 3 escravos e tal. É isso que eu falei, né? Pode ter injustiça nisso, claro, né? Teria que ver, analisar, não é fazer isso aqui que o Globo faz, esse tipo de comentário porco, típico do PUM, né, do Partido Único da Mídia, porquice pura, né, argumentos furados, etc. Aí apresenta um conjunto de gráficos e tal, diz que esse conjunto de gráficos traz informações sobre o que esta Previdência produz no Brasil. Gasta-se mais em Previdência, em percentual do PIB, do que os países ricos reunidos na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Eu comentei isso aqui no vídeo passado. E de forma como o gasto é feito, ele não tem impacto em termos de melhora da distribuição de renda, ao contrário. Primeiro que isso aqui comentei, o Samuel Pessoa falou isso na coluna dele, é manipulação, claro. Quanto arrecada a Dinamarca? Qual é a carga tributária na Dinamarca? Quanto se paga de Seguridade Social na Dinamarca, incluindo a aposentadoria?
né, licença maternidade, seguro-desemprego, etc, etc. Os benefícios do estado de bem-estar social. O papel do Estado na economia, na redistribuição de renda, que vem, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, influência das revoluções e tal, Revolução Francesa, Revolução Russa, né, enfim, de todo o processo aí de avanço civilizatório. Isso aqui é engodo, mentira, manipulação, mentira clara. Né? Agora pega os números absolutos, aquela história, como diz o povo, né? Os números não mentem, mas se mentem com os números. Vai decompor as coisas, analisar como elas de fato ocorrem, como elas são na realidade. Aí diz aqui, usando-se o coeficiente Gini, quanto mais próximo de zero, melhor a distribuição, e mais próximo de 1, pior, fica evidente a perversidade social nas transferências do tesouro, em que se destaca a previdência e no recolhimento de impostos diretos. Numa comparação entre renda inicial e final, depois dos impostos, o Brasil perde para vários países, por exemplo, Reino Unido, Canadá, Japão, Estados Unidos e México. A lista é muito maior. E nenhum outro dos países relacionados bate o Brasil em má distribuição de renda. A má distribuição de renda do Brasil vem de onde? Olha aí, ó. De novo. Escravismo, 380 anos de escravismo, né, pasmaceira da República Velha, chegou a Revolução de 1930, depois das Constituições de 46 e de 88, para dizer o seguinte, ó, é preciso reduzir essa desigualdade, por qual mecanismo? Pela Previdência Social, entre outros. Né? O trabalhador que trabalha 35 anos tem direito de se aposentar, ele contribuiu para a elevação do PIB, para a elevação da produtividade. Eu sempre digo aqui, qual era o PIB, a produtividade lá quando o Getúlio criou a Previdência Social? E quanto é hoje? Por que lá podia pagar e agora não pode? Onde tem explicação lógica para isso? Se algum gênio aí achar essa explicação, me passa, porque eu já estudei, refleti, perguntei, etc, para esse especialista, ninguém responde. A não ser por essa questão. Casa Grande e Senzala, quer dizer. Não tem cabimento aí a senzala ficar ganhando aposentadoria. Onde já se viu escravo ganhando aposentadoria? Aí vai para o Estadão. O Estadão tem um editorial. O Estadão manifesta um certo temor de que o Poder Judiciário, o STF, sobretudo, derrube a reforma da Previdência. E aí é isso, né? Afronta simplesmente o Estado Democrático de Direito com argumentos, né, pífios, ridículos. O Estadão diz aqui, durante jantar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, na qual se tratou do risco de judicialização da reforma da Previdência, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Dias Toffoli, afirmou que a reforma deve respeitar as cláusulas pétreas da Constituição, o que ajudaria a diminuir a resistência do judiciário às mudanças das regras previdenciárias. Primeira questão é essa aí, né? Por que o ministro Paulo Guedes tem que se reunir com Dias Toffoli? O ministro da Economia vai se reunir com o presidente de um dos poderes da República. O que explica isso? Senão pressão, chantagem, ameaças. E lobby, claro. Por trás disso aí a gente sabe. Tem o golpe, tem a Operação Lava Jato, tem o Wall Street, tem um mundão de coisas. Não sejamos ingênuos, que eles foram lá, ó, jantar ou almoçar? Jantar. Ô, meu amigo, eu vim aqui, vamos jantar? Vamos, vamos aí, dar um vinhozinho aí e tal, né? E vamos aqui falar da vida, né? Falar de futebol, né? Prossegue aqui, ó. Certamente a reforma da Previdência deve respeitar as cláusulas pétreas da Constituição. Estadão contestando o Toffoli. Caso contrário, ela estaria à margem do sistema judicial nacional e, portanto, seria inválida. A questão, no entanto, se refere apenas ao conteúdo da proposta da emenda constitucional PEC que o governo apresentará ao Congresso. O problema reside muitas vezes no modo como o judiciário entende o que são as cláusulas pétreas. É questão de entender. A Constituição é clara nas cláusulas pétreas. Olha aí. Quem acompanhou o processo da Constituição de 88, lá nas disposições transitórias, no final da Constituição, tinha um item lá que dizia o seguinte, que se houvesse a mudança no sistema de governo, que foi o plebiscito entre presidencialismo e parlamentarismo, se fosse para o parlamentarismo, teria que ter uma revisão na Constituição para adequar o sistema de governo ao parlamentarismo. Se houve o plebiscito,
O plebiscito perdeu, o parlamentarismo ficou o presidencialismo, portanto a revisão caiu por terra. Não tinha margem de dúvidas, mas eles fizeram o que fizeram para ter uma revisão da Constituição, para adequar a Constituição ao projeto neoliberal. Ou seja, havia ali claramente uma definição, né, do motivo da revisão constitucional. Na verdade, os direitos neoliberais nunca engoliram a Constituição de 88, vem daquela época. Essa revisão foi de 93, salvo engano, que eles tentaram fazer, não tiveram forças. Aí abandonaram, optaram por outros caminhos, igual essas manobras, Fernando Henrique Cardoso, com medida provisória, etc., né, com os mecanismos aí de mutilação da Constituição, que é o que eles querem fazer agora. Aí prossegue aqui o Estadão dizendo que a Constituição de 88 é um texto de grande abrangência temática que trata de variadíssimos assuntos. A Assembleia Constituinte, no entanto, estabeleceu que apenas 4 temas não poderiam ser alterados. O artigo 60, parágrafo 4º, diz que, entre aspas, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, primeiro, a reforma federativa do Estado, segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico, terceiro, a separação dos poderes, quarto, os direitos e garantias individuais. A Previdência Social não é um direito, uma garantia individual? É ou não é? É claro que é, está lá nas disposições, né, que fala dos direitos sociais, os capítulos 7º e 8º da Constituição. E também aqui são parênteses, também se aplica aqui no artigo 5º da Constituição, a velha história do transitado em julgado, nessa prisão covarde, infame, essas condenações aí do ex-presidente Lula, está escrito lá com todas as letras. Garantias individuais, sim, aqui são cláusulas pétreas, não podem ser mudadas ao sabor de um ministro, de outro, de um juiz, etc, etc. Isso é afronta ao Estado Democrático de Direito. Né? A questão dos direitos individuais é a mesma coisa, vão tirar, por exemplo, né, as garantias sindicais de manifestação, né, política dos trabalhadores por meio dos seus sindicatos, de se organizarem e tal, ter a sua entidade, né, o direito à reunião, à manifestação, essas coisas básicas. Eles simplesmente destruíram isso com uma penada só. Aí prossegue aqui ainda, apesar da evidência de que a Constituição fez uma listagem restritiva dos pontos que o Congresso não pode alterar, o Judiciário não raras vezes vem entendendo de forma expansiva o que são as cláusulas pétreas, especialmente em relação ao último dos 4 itens, os direitos e garantias individuais. Essa é a grande pedra no sapato da direita, dos neoliberais, as garantias e os direitos individuais. É isso. É só observar como eles tratam a esquerda. O PT, PCdoB, o Lula. Isso aí não tem direito nenhum. Isso aí é gente da senzala. A Constituição, quando fala aqui, vale, cuidado com os direitos e as garantias individuais, menos para a senzala. Senzala não. Né? Principalmente os seus representantes. O Lula. Né? Isso não vale. Quem quer previdência, quem quer se aposentar, também não vale. Quem quer direitos trabalhistas também não vale. Quem quer se organizar em sindicatos, se manifestar, também não vale. É outra Constituição. A Constituição deles não tem, né, o artigo 60. Aí está dizendo aqui, ó, o Estadão fazendo malabarismo. Né, que esse dos 4 aí, itens, né, os direitos e garantias individuais, é o que precisa ser mudado. Ele está dizendo aqui, dane-se a cláusula pétrea. Diz aqui, ó, com todas as letras. Com frequência, juízes e tribunais dão a entender que não seria possível diminuir direitos, pois afrontaria cláusulas pétreas da Constituição. É lógico, está escrito. Né? Diz lá, ó. Eu vou reler aqui de novo. O Estadão reproduziu dos direitos, as cláusulas pétreas, né? Os direitos e garantias individuais. Aposentadoria é direito ou não é direito? Ter o seu sindicato é direito ou não é direito? Prossegue aqui. A rigor, quando o Judiciário expande arbitrariamente o conceito do que seria cláusula pétrea, se está usurpando as competências constitucionais do Congresso. Não cabe à Justiça proibir o Legislativo de exercer atribuições que a Constituição lhe deu. Agora, o STF é o guardião da Constituição. Se o Congresso afrontou a Constituição, cabe sim ao STF dizer, ó, a Constituição vocês não mexem. Aí nas cláusulas pétreas não pode mexer. É o temor do Estadão. O Estadão está propondo uma burla, né, na Constituição. Aí diz que a expansão indevida do que constitui cláusula pétrea interfere no equilíbrio entre os poderes. Quer dizer, violar o artigo 5º para prender um inocente de maneira cruel e covarde, pode.
Agora, defender os direitos aqui dos trabalhadores não pode. Do povo, os direitos sociais, as garantias políticas de liberdade, de organização, de expressão e tudo mais, e os direitos à previdência, o direito à aposentadoria, a ter, né, direitos trabalhistas, adicional noturno, a questão de adicional de acidente, periculosidade, essas coisas todas que estão na CLT. Rasga tudo isso, o trabalhador volta para senzar lá. O editorial do Globo e o editorial do Estadão. Olha o que é a direita brasileira. Quando eu falo aqui, aí a comprovação. Aí diz que vale lembrar que a separação dos poderes é uma expressa cláusula pétrea que neste caso não é fruto de uma interpretação criativa. Nenhuma é fruto de interpretação criativa. Nenhum dos itens. Foi a própria Assembleia Constituinte que assim determinou. Aí fala aqui que tem que ter equilíbrio e tal. É isso aí, né? Desde que mexa nas garantias, nos direitos individuais e tal, né? O resto é cláusula pétrea. Isso aí não. Isso aí fica sujeito à interpretação criativa. O Estadão está dizendo aqui, ó, além de interferir na separação dos poderes, já aí pondo a faca no pescoço do STF. Um conceito amplificado de cláusula pétrea retira do âmbito da política uma série de temas que ficam engessados. É isso, aí ó. Quer dizer, são eles que vão dar a interpretação do que é pétreo na Constituição e o que não é. O que pode ser mexido e o que não pode ser mexido. Não é a Constituição, é o que eles querem. O Estadão está dizendo aqui. Aí diz que a possibilidade de deliberação democrática é vital para o desenvolvimento econômico, social de um país e tal. E vai com a verborragia aí, né, de uma suposta legalidade democrática. É isso. Para Casa Grande isso não serve. É o mesmo conceito do Caixa 2. Né? O Globo, aliás, faz um editorial dizendo isso. Né? Caixa 2 não é apenas um crime eleitoral. Ele diz aqui que político receber dinheiro ou qualquer outro tipo de ajuda por fora para a campanha ou que seja foi considerado parte de usos e costumes da vida política brasileira, mas felizmente os padrões éticos evoluíram e o chamado Caixa 2 entrou na mira do Ministério Público e de juízes. Um deles era Sérgio Moro, que agora, na função de ministro da Justiça e Segurança Pública, incluiu a criminalização do por fora no pacote que enviou ao Congresso para permitir que o Estado brasileiro enfrente com mais poder a corrupção e a bandidagem organizada. Olha aí. A Globo não faz Caixa 2, seus marinhos? E o Sérgio Moro? E o Deltan Dallagnol, a Força Tarefa, e as delações premiadas, e o Caixa 2, e a invasão de divisas, a Operação Banestado, a conta CC5, os dados da Receita Federal, cada $1 de imposto que é pago, é sonegado. Cadê? Isso não é Caixa 2? Isso não é um crime grave? E outra, quem praticou o Caixa 2? Diz aqui o editorial, é uma iniciativa necessária no cerco por todos os lados que requer a tendência à delinquência observada em diversos segmentos da sociedade, o momento e mesmo de endurecimento da aplicação de leis penais, organizações criminosas, aí vai falando e tal, e aí defende aqui já que isso já foi possível de ser enfrentado com os rigores da Lei 12.850, da qual saiu fortalecido o instrumento da colaboração ou delação premiada. Quem fez delação na Lava Jato está aí usufruindo do dinheiro que supostamente roubou. Aí vai aqui o editorial dizendo, pega aí essa questão disso, da senzala, né? Na senzala tem Caixa 2, viu? Tá dizendo aqui, ó. Diz aqui que o ministro da Justiça de Lula, Márcio Tomás Bastos, dizia que o Caixa 2 era crime. Na condição de conselheiro de Lula, o advogado, né, aconselhou para que se defender do escândalo do mensalão, a reconhecer a circulação de dinheiro por fora entre petistas e aliados. O dinheiro por fora corria sobretudo na direita. O PT, o Lula, sempre procurou enfrentar isso, o PCdoB, né, vamos acabar com o financiamento privado, com o Caixa 2 e tal. O próprio Globo foi contra, bateu muito nisso. Né? Aí diz aqui que isso é coisa típica, tem uma parte aqui que ele fala que isso aqui é coisa típica do lulopetismo. Ele falou lulopetismo aqui, ó. Este foi um instrumento chave para desmantelar o esquema do lulopetismo e de aliados que atuou com cumplicidade de empreiteiras e grandes contratos de investimentos da empresa pública, principalmente a Petrobras. E as contas do Eduardo Cunha, do José Serra, as malas, a disfarçatez aqui, né? A mentiraiada, né? O jogo sujo. É isso. Tudo que eles fazem, tudo que é prática, que é meio de vida deles na Casa Grande, eles jogam lá na senzala e dizem, tem gente aí fazendo isso aí, ó. Sim, mas cadê as provas? Que provas? Vocês são inconsequentes, vocês são truculentos. Eu falei aqui do editorial do Estadão no vídeo passado. Vocês são truculentos, vocês são irresponsáveis. É aquela história, até brinquei aqui, batendo. Ô, vocês estão roubando o povo aí, ô, na Casa Grande. Cala a boca, seus inconsequentes, seus irresponsáveis.
Vai para lá! Nem chega aqui perto, senão a gente vai jogar aqui os cachorros loucos em cima de vocês. A compreensão, portanto, da reforma da Previdência se insere exatamente nessa compreensão maior do que é essa questão ideológica no Brasil. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.